O corre-corre da vida moderna nos impede de perceber muitas coisas à nossa volta. Passamos pelos fatos e eles passam despercebidos. Nossos olhos estão centrados apenas naquilo que nos interessa. O progresso também contribui para isso. Ao mesmo tempo em que facilita nossas vidas, extingue hábitos tradicionais e até milenares. O dia a dia desse profissional fadado à extinção começa cedo, antes do sol nascer. A atividade é árdua, produzir telhas. Um dia duro de trabalho o espera. Na olaria, a atividade começa com o preparo do barro. Aqui tudo é artesanal. O único indício de tecnologia é o rádio, um companheiro inseparável do oleiro. A central. Alô? Oi. É a Cirlei, tudo pronto, Cirlei? Tudo pronto. Vamos lá então para o resultado do jogo do bicho. Você é apostador? A você, meu querido amigo cabeça, caneta e papel na mão para os terminais milionários. Quinto prêmio. Quinto prêmio, 1861, grupo 16, Leão. Quarto prêmio. Quarto prêmio, 9706, grupo 2, Águia. Terceiro prêmio. Terceiro prêmio, 39. Como o barreiro, local onde é tirado e preparado o barro, fica distante da área em que a telha é feita, o esforço é dobrado. Outros elementos da natureza são utilizados para a produção manual da telha. O pó de madeira, por exemplo, é jogado no solo para evitar que a peça ainda úmida pregue no chão, o que poderia danificá-la. Cinza e pó de madeira são usados também no utensílio de ferro que molda a telha. A forma final, como a conhecemos, só sai depois de passar por outro utensílio, esse de madeira. O trabalho normalmente envolve duas pessoas, uma cortando o barro e a outra modelando a telha e já levando para secar ao sol. Os movimentos são repetidos várias vezes. Esses oleiros chegam a produzir 1000 telhas por dia. Mandando os carros aqui trabalhando. Bota a foto dele na internet. No final do longo dia, ainda é preciso guardar as telhas secas. Elas são selecionadas, contadas e estocadas. Em 7 dias, o material estará pronto para ir ao forno, também artesanal, cuja capacidade, neste caso, é para 7.000 telhas. Depois de assada, a telha está pronta para entrega.
Quem compra esta telha é a parcela mais humilde da população e paga por ela um preço em média 60% mais baixo do que pagaria pela industrializada. Bora, vamos colocar mais 50 aqui, rapidão. Dessa daqui ou da... Qualquer uma. Daqui tá mais fácil. Essa aqui tá mais fácil. Terra em todo lugar. Aqui, tá mais fácil. Aqui terra melhor. Vai de 10 Pra ficar todo igual, tem que ser muita madeira. Deu 1.400. Quanto custei? Tem 10 aí? 50. Não, 50 faz 1.500. Pois é, as pessoas que chegam para comprar aqui são essas pessoas de baixa renda que estão em invasão, né? Que não pode comprar da telha plana, que a telha plana sempre ela é mais cara, é 400 e pouco. E a telha comum está de 200. Tem vezes que vem até 180. Eles procuram o lado mais fácil um pouco, né? Porque para perfurar o lado pesado, para sem condição, não tem jeito. É igual eu como eu estava te falando aqui. Sem condição não posso trabalhar. Pois é, meu garoto, eu estava até falando. Eu vou parar de trabalhar, vou parar de trabalhar, quando eu trabalhar só para pagar madeira e ficar sem comer porra nenhuma. De inverno vem tudo aí, nada. Se não ser algum acerto que o governo manda e os ladrões mais de baixo passam a mão por cima, vem só aquele pouquinho alguma vez por 2 quilos mesmo, mais nada. Os oleiros têm vários desafios, mas o maior deles é o inverno. Como as olarias ficam às margens do rio, com a cheia, os artesãos do barro ficam sem trabalho por algum tempo. Alguns precisam encontrar outros meios de sobrevivência. E queria que o governo, quando desse para a gente ficasse parado, dê uma ajuda, um salário, né? Só que a gente espera, mas não vem. O que a gente pode fazer? Sai para fora para poder aguentar a despesa de casa, saindo, para poder trabalhar em qualquer tipo de serviço, aí na planta roxa, num bloco, numa juquira, em qualquer uma coisa que pode ser. Nós temos que é para a gente fazer o tanto que é para a gente ganhar daqui de Marabá com a ajuda do governo. E tipo a piracema que os pescadores fazem, eles não fazem. Aí a gente fica parado, o que a gente pode fazer? Tem que fazer é sair para trabalhar. E o que a gente espera do governo é isso, a altura da água quando chega é de 2 metros e pouco de altura. Aqui fica tudo tomado. Eu não tenho condição de ter nem rede para sair para pescar. E a gente fica naquela, tem que deixar para mim em casa aqui na beira da BR ali, que é o único lugar que não alaga aqui na beira da baixada, e sai fora para pagar o tostão. Hoje, apenas 2 olarias às margens do rio Itacaiunas trabalham no regime exclusivamente manual. Um contraste gritante quando se comparado com o trabalho das grandes cerâmicas. Com o emprego da tecnologia, velhos hábitos tendem a desaparecer e até cair no esquecimento. A identidade cultural é fundamental para todos os povos de todo o planeta. Em nosso caso, nós temos sofrido muito com a chegada do progresso, da tecnologia, mas nós queremos deixar claro que não somos contra o progresso. Nós somos realmente a favor, mas é preciso que saibamos como instalar esse progresso para que não danifique a nossa história, a nossa cultura. O artesanato, por exemplo, é um aspecto forte da nossa região e principalmente se falando do barro, né, da fabricação do tijolo, da telha, né? E hoje a gente percebe que ainda temos pessoas fazendo telha e tijolos da forma mais natural possível, da forma mais rústica. E a gente precisa documentar toda essa história porque isso realmente é fantástico e precisa estar realmente em documentos.
O oleiro, aquele artesão do barro que tem no trabalho manual sua fonte de sobrevivência, pode ter a sua atividade entendida como algo inserido na cultura dessa região. Hoje, uma mostra viva da construção histórica. Amanhã, uma citação cultural e turística. É importante que a gente perceba essa importância dentro do turismo. Até porque o artesão, ele é um retrato de qualquer localidade. No caso de Marabá, que a gente pode perceber até na passagem da cidade, quando a gente olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, a gente percebe as olarias e lá a gente desconhece essa realidade do artesão da telha, que pode estar beneficiando qualquer comunidade, que é o caso do turismo. Poder se trabalhar um atrativo turístico, pensar nessa questão da valorização na questão do emprego e renda, né, que poderia estar fazendo essa ponte cultural com o turismo realmente, é o artesão no seu valor mais importante, que é a telha, a representatividade hoje dentro do turismo. Então, não podemos deixar de perceber isso. Então, o turismo ele tem essa grande chance, esse grande link com a comunidade, que é valorizar exatamente essa expressão cultural, esse valor que ele tem agregado dentro de um trabalho desenvolvido já desde o seu começo, desde a sua dedicação. Não como a importância do cunho ambiental mesmo, mas no seu valor cultural, na questão do emprego e renda. Então, o turismo, é importante que a gente observe isso, do que se está trabalhando, então que pode se beneficiar como produto. O artesão da telha, né, pode estar passando pela gente e a gente não está percebendo. Então, dentro do que a gente percebe, ao lado direito, ao lado esquerdo, quando a gente passa ali perto da ponte, é de que a gente pode estar valorizando essa comunidade que está ali, trabalhando, né, desenvolvendo, e com o passar do tempo a gente não está percebendo. Então, para muitos, essa não é apenas uma atividade econômica, é também um trabalho artístico. Modelar o barro e dar forma a uma telha é tal qual o artista que modela a sua escultura. É lamentável, né, a extinção do artista oleiro, já que nós temos argila em quantidade, em abundância, 3 ou 4 tipos de argila. E, por outro lado, nós temos também a qualidade criativa do artista marabaense, que é respeitado aqui em nível de estado, e que eu vejo assim, que o artista local poderia aproveitar essa abundância de argila e explorar mais a sua leitura artística, né? Nós temos aqui 3 exemplos de obras artísticas confeccionada por 3 artistas marabaenses, né? Aqui na minha mão tem a Vitória Barros, aqui embaixo tem a Asta Viváqua e aqui nós temos a Maria do Carmo, né? Então, são 3 artistas dando uma leitura, uma linguagem mais artística à argila marabaense. É preciso entender que a evolução econômica e tecnológica modificam o comportamento de uma sociedade. As mudanças são necessárias, por isso é fundamental que conheçamos a história para valorizar o presente e planejar o futuro. Marabá passou por vários períodos, o ciclo da borracha, da castanha, do ouro, do diamante, do ouro e no momento vive o ciclo da industrialização. E em determinado período, na década de 80 até 1980, Marabá teve uma grande alavancada econômica através dos artesãos da argila do barro. O que são esses artesãos? São as pessoas que vivem do Itacaiunas e do Rio Tocantins, onde trabalhavam manualmente, fazendo com as próprias mãos as esculturas e as próprias necessidades de industrialização desse movimento de artesão, que trabalhava com tijolos, telhas e, acima de tudo, com potes, que algumas pessoas chamam de bila, onde você colocava depósito de água. Quer dizer, e essa economia ela foi sustentando até os meados da industrialização, não só do município de Marabá, como do Brasil inteiro. Quando chegou a tecnologia avançada, onde você já comprava as telhas Brasilite, a telha Plan e a tecnologia industrial. Com isso, se perdeu um pouco e se distorceu a questão dos artesãos da argila do barro.
mas ainda hoje perpetua em alguns segmentos em Marabá, onde você encontra ainda os poteiros, as bileiras, tá entendendo? Em alguns setores da faz aquela telha comum massificada. Isso é importante não só para a manutenção da cultura, como para a própria historicidade do homem. Os relatos da manipulação do barro são pré-históricos. Na verdade, o próprio Deus, segundo o livro de Gênesis, fez sua maior criação, o homem, do barro. Então, muitos povos antigos, né, eles se utilizaram do barro para fazer casas e para fazer a cerâmica. Então, aqui na própria Amazônia, na nossa própria região, existem achados arqueológicos com muitos materiais feitos de cerâmica, né? Potes de cerâmica, o próprio enterramento de várias pessoas eram feitos dentro de grandes potes de cerâmica que se chama urnas funerárias, cachimbos, enfim, vários materiais eram feitos de barro e de terra. Infelizmente essa é uma tradição que acabou se perdendo, né? Por exemplo, hoje aqui em Marabá não tem mais ninguém que faça cerâmica, que faça pote. Ainda resta poucos artesãos que fazem telha artesanal, ainda, né? Que é, vamos dizer, um remanescente dessa antiga tradição da elaboração de uso da argila, do barro, para a elaboração de um artesanato. Então, esses sobreviventes, diríamos, né, que ainda hoje fazem telha artesanalmente, eles têm uma importância muito grande na difusão da cultura e do conhecimento, porque são técnicas praticamente desaparecidas e que precisam ser resgatadas, que precisam ser mostradas, porque nós somos o que somos hoje devido à existência dessas pessoas no passado, dessas pessoas que souberam fazer não só a cerâmica, mas o trançado de palha, as suas casas amarradas com cipó e muitas coisas assim. Então, é importantíssima a valorização desse tipo de artesanato. Hoje em dia o mundo preza muito as coisas industrializadas, tudo é industrializado, né? De plástico, de isopor e tal. E nos esquecemos muito, né, das coisas mais tradicionais, e o que leva à extinção, né, desses materiais. Então, é muito interessante que as pessoas ainda se preocupem com a existência desses materiais alternativos, desses materiais tradicionais. Apesar do trabalho duro, o oleiro tem uma vida simples, sem muito luxo. O que ganha é suficiente apenas para sobreviver com a família, mas sobreviver com dignidade, numa sociedade que nem sempre olha para o passado. Quando as máquinas assumirem todo o trabalho, ficarão só as lembranças. Se olharmos para trás, veremos o que o homem era capaz de fazer usando apenas suas próprias mãos.